Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sempre eu digo aqui, nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Eu tenho amigos que estão na Igreja Adventista, tem pessoas que eu conheço, até trabalhei com elas que frequentam o Salão do Reino, Testemunhas de Jeová, espíritas, pessoas de bem, pessoas piedosas, acreditam que estão prestando um serviço para Deus, assim como nós acreditamos também. Então, o nosso debate, a nossa aula, ela atua no campo das ideias, no campo teológico. Por exemplo, a Igreja Adventista ensina na televisão, ensina também pelo canal do YouTube o sono da alma, a mortalidade da alma. Nós não concordamos com esse ensino, então eu também ensino pelo canal do YouTube, já ensinei na televisão há alguns anos a imortalidade da alma, só no campo das ideias, no campo teológico, tá bom? Nada pessoal. E hoje um assunto também que é negado pelos adventistas e pelas testemunhas de Jeová, qual o significado, ou melhor, elas negam a existência do inferno. Então, as testemunhas de Jeová, aliás, o fundador das testemunhas de Jeová, o Charles Taze Russell, foi adventista do sétimo dia e foi lá que ele aprendeu essa doutrina. Lá que ele aprendeu a negar a imortalidade da alma e também a negar a existência do inferno. Então é isso que nós vamos estudar aqui. Será que o inferno não existe como querem os adventistas e as testemunhas de Jeová? Nós vamos aprender, tá bom? Então, qual o significado? Primeiro nós precisamos saber o significado das palavras. Assim como nós estudamos o significado da palavra alma, tem mais de um significado, nós vamos estudar agora o significado da palavra inferno para entender essa doutrina, tá bom? Então eu vou expandir para você aí na tela. Olha aí que interessante. Latim, infernos, significa lugar inferior. Hebraico, Sheol, significado lugar invisível dos mortos ou também lugar inferior. Grego, Hades, significado mundo invisível dos mortos. Aí vem o grego, Geena, significado lago de fogo do Apocalipse. Grego, Tártaro, significado prisões eternas. Grego, abissos, significado reino dos mortos, mundo inferior. Você viu quantas palavrinhas nós vamos estudar? Você viu em que nenhuma delas traduz o significado como sepultura, lugar de enterrar o morto, o corpo da pessoa? Você observou? Então veja, no Antigo Testamento, a palavra para lugar invisível, lugar onde estão aqueles que já deixaram o corpo, a palavra é Sheol. Sheol. É assim que se pronuncia, uma palavra transliterada do hebraico para a língua portuguesa. Transliterar uma palavra é escrevê-la com os nossos caracteres da forma que se pronuncia na língua original. Então, Sheol é uma palavra hebraica, transliterada, né? Então, se você estiver lá em Israel falar Sheol, eles vão saber perfeitamente o que você está falando. E o que você está falando? Mundo invisível dos mortos. Não é isso que nós lemos aqui na definição? Lugar inferior, tá? Então, quando os rabinos foram traduzir a Bíblia para a língua grega, isso mais ou menos no ano 285 antes de Cristo, eles foram procurar na língua grega uma palavra correspondente para a palavra Sheol. E eles descobriram que no mundo grego, na literatura grega, existia a palavra Hades, mundo dos mortos, para onde iriam as pessoas que morriam na guerra e deixavam o corpo. Então veja que interessante, usaram a palavra Hades para Sheol. Por quê? Porque a palavra sepultura, lugar de enterrar o morto, tem uma palavra específica na língua hebraica.
Olha aí, palavra sepultura, lugar de enterrar um morto, no hebraico, kever, tá vendo? Tá vendo escrito aí? E no grego, memeion, mema, etafos. Então veja que para a língua hebraica e para a língua grega, as palavras são específicas. Uma coisa é lugar inferior, é Sheol, é Hades. Outra coisa é sepultura, kever, tafos, por exemplo, na língua grega. Então elas têm correspondentes. Você nunca vai encontrar a palavra Sheol no plural. Sepultura tem no plural, a pessoa pode ter mais de uma sepultura, mas nunca Sheol no plural e nem Hades no plural, tá certo? Mas vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que a Bíblia diz. Olha Isaías 53:9 aí na tela, vou expandir para você. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Tá vendo? Então esse texto está falando de Jesus. Jesus não foi sepultado quando morreu, não foi colocado, doado até por José de Arimateia? Olha aí o que está escrito em João, cumprimento 19, 41 e 42. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Tá certo? Então Jesus morreu, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e colocou numa sepultura nova. Tá certo? Então, cumprimento de Isaías, acabei de ler agora. Agora veja o Salmo 16 e verso 10. Observe que interessante. Pois não deixarás a minha alma no inferno, olha, lugar inferior, né, que nós já vimos a definição, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tá certo? Então veja, quando Jesus morreu, o corpo dele ficou no kever, ficou no tafos, ficou na sepultura. Mas a alma dele foi para o lugar inferior, que aí a tradução do inferno é lugar inferior, foi para o Sheol, foi para o Hades. Sabia disso? Ele foi para lá. Veja Atos 2 e 27, eu vou expandir para você. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então olha o cumprimento do Salmo, tá vendo? Duas coisas distintas. Então, quando Jesus morreu, o corpo dele foi colocado numa sepultura. Tem palavra para o grego, tem palavra para o hebraico, para sepultura. Mas a alma dele, ou seja, ele, a pessoa, foi para o Sheol, foi para o Hades, foi para o inferno, nesse caso aí, lugar inferior. A habitação daqueles que já deixaram o corpo. Ficou complicado, né? Ficou complicado entender isso? Não. Nós ensinamos isso. Pedro falou sobre isso. Então agora nós vamos ver como era o Sheol, que foi traduzido por Hades, que foi traduzido por infernos no latim por Jerônimo no ano mais ou menos 405 depois de Cristo. O que acontecia lá? Mas só que não é hoje não. Na próxima aula nós vamos continuar esse estudo. Não vai perder a próxima aula, tá bom? Olha, se você quiser adquirir um material que trata isso com riqueza de detalhes, é a série apologética, essa coleção que levou 30 anos para ser desenvolvida. Ela está numa promoção no nosso site, aproveite, tá? Eu vou deixar para você, o site é o www.icp.com.br. Eu vou deixar para você aí os 3 links. O link da aula de hoje, o link do canal e o link do site. Vamos continuar naquele propósito? Você está me ajudando e enviando para 5 pessoas por meio do seu WhatsApp esse trabalho? Me ajude.
faça parte desse ministério, tá bom? Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.